Hoje em dia a gente escuta falar o tempo todo. Isso está na moda, a cor da moda, a bolsa do momento. Mas será que você sabe o que realmente é moda? Será que ela sempre existiu? Será que todas as civilizações viveram ela da mesma maneira que a gente vive hoje? Segundo João Braga, professor de História da Moda e autor renomado, a moda é o prazo de validade das aparências. Isso mesmo, porque ela está sempre mudando. Ela começa como novidade, continua, é copiada até cair em desuso. E o ciclo começa novamente. A moda vem do latim modus, que significa medida, ritmo, costume. E se a gente parar para olhar bem, a moda revela os costumes de uma sociedade. A moda não pertence a todos os tempos e a todos os lugares. A moda, como fenômeno social tal qual nós a conhecemos, surge em um momento muito específico da história da humanidade em função de circunstâncias sociais, econômicas, políticas e até mesmo religiosas. Lá no final da Idade Média, já quase na Idade Moderna, a Europa ainda vivia o sistema feudal, em que a sociedade estava dividida em duas grandes classes sociais. No topo da pirâmide estava a nobreza e os membros do clero, e o restante da população era a plebe. Um momento também em que a Europa vivia um grande domínio da Igreja Católica. E na tentativa de ampliar os seus domínios, os papas da época conclamam as chamadas cabeças coroadas dos recém-formados estados europeus para um movimento cujo objetivo seria divulgar a fé católica no Oriente, onde o islamismo estava em plena expansão. Esse movimento foi chamado de Cruzadas. Membros daquela população foram chamados para formar o Exército de Cristo. Eles tinham uma cruz no peito. E lá foram eles para o Oriente com o objetivo de divulgar a fé cristã. Ao chegar lá, esses cruzados encontraram produtos até então desconhecidos na Europa, como pedras preciosas, pérolas, tecidos maravilhosos como as sedas chinesas e tapetes da Pérsia. Resolveram então trazer esses produtos até a Europa para vendê-los. E começa um intenso movimento mercantil entre a Europa e o Oriente. Após esse movimento, a Europa passa a ter uma nova classe social que enriquece com a atividade comercial. Surge a burguesia, uma classe rica, mas sem poder político. E, logicamente, na tentativa, no anseio de ter esse poder, essa classe começa, então, a copiar o modo de vestir dos nobres. É claro que os nobres não gostaram e resolveram trocar os seus estilos. Iam nos chamados mestres da alfaiataria e trocavam o estilo. E, novamente, os burgueses os copiavam. Isso dá origem ao chamado ciclo da moda, em que um estilo ele é divulgado, as pessoas gostam, copiam até que ele massifica e desaparece, para que um novo estilo venha à tona. Dessa forma, a partir deste momento, a moda passa a ser um fenômeno social baseado na distinção, na cópia e na mudança contínua de estilos. Professor Rui, a pergunta que não quer calar. A moda é uma expressão individual ou coletiva? Bia, essa é uma grande questão relacionada à moda. A moda já há muito tempo tem sido alvo de estudo de sociólogos, antropólogos, historiadores, filósofos. Então a moda não é apenas uma expressão individual, ela é uma expressão coletiva, como diria Durkheim, ela é um fato social. Ela influencia a identidade, ela influencia os costumes, ela influencia a comunicação, ela estabelece padrões. Como não pensar a moda influenciando os movimentos sociais? O movimento antirracista, o movimento anti-homofobia, o movimento do feminismo,
Os corpos latentes sociais sempre se utilizaram da moda como essa expressão para justamente a latência do seu discurso ser colocada em prática, esse discurso materializado. Então é muito importante entender que a moda está para além da análise icônica do vestuário, do calçado, dos adornos, dos adereços, mas a moda é um grande fenômeno social que influencia toda uma sociedade, que tem a ver com pertencimento, que expressa as identidades de uma sociedade. Eu mesmo, Mia, desenvolvi um trabalho intitulado Visto, Logo Existo, que eu estudei justamente as mulheres de Belém no final do século XIX, início do século XX, justamente buscando essa emancipação social, cultural e política. Elas fizeram isso através de um discurso não verbal. Elas se utilizaram das suas roupas, do seu corpo, para justamente se posicionarem na sociedade belenense, socializarem. Então a gente pode observar aí as mulheres com as suas modas, os seus moldes, caminhando nas ruas, ultrapassando o espaço privado e frequentando o espaço público. Aqui mesmo, neste lugar majestoso que é o Teatro da Paz, muitas mulheres no passado, no final do século XIX, início do XX, Mia, elas utilizaram-se da moda para justamente se posicionar. Então a moda, ela parece muitas vezes ser uma decisão individual do sujeito, mas não. Ela é um grande fenômeno social, as pessoas estão conectadas, elas vivem uma sinergia da moda. E tem uma outra questão, Mia, muito importante. Belém do Pará, a moda brasileira, a moda amazônica, eu acho que isso é super importante de ser frisado, nunca esteve incólume ao processo global de moda que está acontecendo no mundo desde a era moderna. Então Belém responde de maneira muito significativa a isso no século XIX, no século XX, com grandes expressões, com grandes produtores de moda, e uma cena da moda paraense se constitui e se consolida hoje. A minha tese ela é justamente essa. Existe um brotar da moda, a moda que brota do Pará. Então isso não pode ser pensado senão um movimento sociológico, antropológico e que modifica toda uma sociedade numa sinergia extraordinária que nós, que somos estudiosos da moda, que somos preocupados com esse fenômeno, não podemos mais negligenciar e tornar a moda um tema nas antecâmaras das preocupações intelectuais. A moda é sim, como diz a socióloga norte-americana Diane Crane, um grande fenômeno social. Como vimos, a moda é um fenômeno moderno. Ela nasce do desejo de ascensão social, uma tentativa das camadas mais baixas de imitarem o modo de vestir das elites. Mas com o passar dos séculos, a moda foi ganhando um novo papel. Hoje a moda é muito mais que status. Ela comunica, identifica, expressa. É um símbolo de liberdade e criatividade, um espaço onde cada um pode ser quem quiser. Eu sou a Mia Arroio e esse foi o primeiro episódio da websérie de moda da UNAMA, onde nós conceituamos o que é moda e desvendamos um pouco da sua origem. Mas calma, que esse é só o começo. Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho.